Olá, aqui é a professora Alexandra e hoje nós vamos falar do roteiro 16. A pergunta 1 é sobre esse primeiro texto que explica a importância de se fazer reciclagem. Então, vocês vão ler esse trechinho e vão responder tentando não copiar todo o parágrafo. Tentem destacar as partes mais importantes. Então, primeira pergunta, letra A. Qual a importância do assunto tratado no texto? O assunto é reciclagem e vocês têm esse primeiro parágrafo explicando a importância. Dentre as muitas razões da reciclagem, as mais importantes são de economia à preservação do meio ambiente. Tá? Aqui é a parte mais importante para vocês poderem responder. Qual a importância do assunto, então? É só vocês escreverem aí essa explicação no comecinho do parágrafo. Eu já coloquei aqui. O assunto tratado é importante porque aí vocês podem continuar essa resposta. Depois vocês têm um outro texto que é uma notícia. O shopping na Suécia que só vende produtos reciclados. Então vai falar sobre esse shopping. Vocês vão ler esse textinho, tá? E aí depois nós temos a pergunta B e C. Primeira pergunta: qual a razão de utilizar o travessão no último parágrafo? Nós temos no último parágrafo, depois da palavra drive-thru, que vocês conhecem talvez pelo McDonald's, né? É aquele serviço que a pessoa ela entra de carro, ela faz o pedido, paga e leva, não precisa, né, entrar no estabelecimento. Então, aqui, depois, nós temos esse tracinho, né, que é o travessão, depois da palavra drive-thru, e depois do tracinho explica como que funciona. Basta entrar ali com o veículo, descarregar os itens e sair rapidamente, certo? Então, qual a razão de utilizar o travessão no último parágrafo? Eu coloquei aqui. O travessão vem depois da palavra, foi essa palavra que eu falei para vocês, né? Uma palavra em inglês. E serve para o que o travessão mostra aí? Uma explicação, né, do que é drive-thru. Depois, letra C. A palavra futurista, no contexto em que aparece, traz o sentido de. Então, vocês têm lá, a palavra futurista significa. Vocês vão ler o texto, vão localizar a palavra futurista, e aí vocês vão dizer o que ela significa quando a gente fala que algo é futurista. Ó, aparece aqui na terceira linha do texto, o shopping center futurista. É um êxito, quer dizer, é um sucesso na cidade de Eskilstuna, um nome bem estranho, né? Mas enfim, futurista é o shopping center e ele é futurista por qual motivo? Por ter turista, por ser moderno, por ter turista do futuro ou por ser antigo? É bem fácil. Vocês vão colocar a palavra futurista, significa, coloquem o que ela significa, tá? Não coloquem a letra. Nesse caso, qual das 4 palavras substituem a palavra futurista no texto? Agora nós vamos à pergunta 2. Na pergunta 2, vocês têm uma explicação do que é norma padrão. Então, eu vou fazer essa leitura inicial. A norma padrão é aquela ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências. É usada por pessoas de diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Então, quando nós nos preocupamos em escrever corretamente, seguindo regras, nós utilizamos a norma padrão, tá bom? E aí, vocês têm o segundo textinho. Quando crescer, vou ser ambientalista. Então, aqui nós temos, né, um outro texto que eu vou ler também. Efeito estufa, destruição da camada de ozônio, poluição, desmatamento, aquecimento global. Você já ouviu alguma dessas expressões?
Ora, que pergunta! Há alguns anos, esses temas ganham cada vez mais destaque nos meios de comunicação. Jornais, revistas, TVs, internet chamam a atenção para as mudanças que estão ocorrendo no meio ambiente, especialmente sobre os impactos negativos das ações do homem. Os ambientalistas falam desses assuntos. Ambientalistas são todos aqueles que transformam em ações o ideal de que a relação entre pessoas e o meio ambiente deve ser o menos predatória possível. Predatória é destrutiva, tá? Então, quando algo é predatório, destrói. Então, a relação entre o homem e o meio ambiente não deve ser destrutiva, tá bom? Então, nós vamos aqui nas perguntas. Você considera que foi utilizada ou não a norma padrão no texto acima? Comente. Vocês acham que esse textinho, quando crescer vou ser ambientalista, está de acordo com as regras do português? As palavras estão escritas de maneira correta, uma linguagem mais formal ou mais informal? Então, vocês vão colocar a norma padrão foi utilizada porque o texto está correto, ou a norma padrão não foi utilizada porque o texto está na linguagem informal, certo? Então, qual a impressão que vocês têm? Esse texto está com uma linguagem mais formal e correta ou não? Uma linguagem mais informal e com problemas em relação às regras? Pergunta B. Em que situações você acha que seria importante sabermos utilizar a norma padrão de nossa língua? Aí é uma pergunta pessoal, tá? E eu coloquei aqui o comecinho. Ela deve ser utilizada quando... Em que momento que vocês acham que é necessário escrever corretamente, usar corretamente a nossa língua? Aí é a opinião de vocês. Depois a letra C, na segunda linha do texto, que indica para o leitor o uso das reticências. Reticências são os 3 pontinhos. Vamos ver aqui, olha, na segunda linha, ele está fazendo uma lista, né, de problemas na natureza, no meio ambiente. Efeito estufa, destruição da camada de ozônio, poluição, desmatamento, aquecimento global. E aqui tem os 3 pontinhos, que são as reticências, depois do global. O que vocês acham que indica? Provavelmente tem mais problemas que ele não citou, né? Então, indica uma continuidade. Depois, nós temos a pergunta D. Escreva o que você entende por ambientalistas. Aí, lá no finzinho do texto, vocês têm, né? Não vão copiar igualzinho do texto. Tentem escrever com as palavras de vocês. Tá? Então, são pessoas que fazem o que, os ambientalistas? Elas tentam fazer o que com o meio ambiente? Então, eu coloquei aqui, ambientalistas são pessoas que... Aí vocês colocam com as palavras de vocês. Agora, nós vamos à pergunta 3. A pergunta 3... ela é simples, tá? Não se assustem, ela é uma pergunta que usa determinados conceitos. A gente vai direto aqui a essas 3 palavras: infinitivo, gerúndio e particípio. Então, quando nós falamos de verbos, os verbos, eles podem estar classificados dessas 3 maneiras, dependendo da forma como eles aparecem. Vocês têm aqui ler, cantar. Então, é o verbo terminado com R, tá? Ler, cantar, estudar, brincar, comer, dormir, trabalhar. Todos eles estão no infinitivo. O verbo não está sendo conjugado, ele expressa a ação. Depois o gerúndio. O gerúndio é a ação acontecendo. Estudando, fazendo, comendo, dormindo, lendo, cantando. Termina geralmente, né, em NDO. E aí vocês, dependendo do verbo, né, ou pode ser indo, ando, depende do verbo, né, estudando, fazendo e dormindo. Nós temos o ando, indo e indo. É o gerúndio. Pois o particípio. O particípio também tem um finalzinho, né, que é fácil de perceber. É o resultado da ação. Então, eu tenho estudado, trabalhado, brincado. Esse ado indica o particípio, tá? Como aqui nós temos o lido, o ido é o particípio.
Eu tenho ido, eu tenho lido, eu tenho escrito. A gente tem essa formação do particípio. A pergunta é sobre esses dois verbos em destaque. É o vento ventando, é a chuva chovendo. Então, esse finalzinho, esse NDO, ventando, ando e chovendo, esse endo, indica qual dos três? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Vocês então só vão colocar lá. Ventando e chovendo estão no qual dos três? Vocês acham que é infinitivo, gerúndio ou particípio? É só olhar, né? Aqui os exemplos no finzinho. Percebam o finalzinho do verbo, tá? Então a gente tem ventando e chovendo. É fácil. Agora nós vamos para a produção de texto. A produção de texto é sobre meio ambiente, reciclagem. Então vocês têm que escrever um comentário utilizando a norma padrão, ou seja, seguindo, né, o português correto, uma linguagem mais formal, sobre a importância da reciclagem e de como podemos ajudar o meio ambiente. Então, eu coloquei aqui uma sugestão de comentário, vocês podem usar. É importante reciclar, por quê? Aí vocês vão colocar com as palavras de vocês. Podemos ajudar o meio ambiente de que maneira? Aí vocês vão completar com as palavras de vocês, certo? Então, bom trabalho para vocês. Fiquem bem. Se precisarem de alguma ajuda, né, não conseguirem entender as explicações do vídeo, é só me chamar no privado. Um beijão, até mais.